Existem algumas doenças e situações em que é necessário diminuir ou evitar o consumo de alimentos ricos em potássio, como no caso da diabetes, insuficiência renal, transplante de órgãos ou alterações nas glândulas adrenais. No entanto, esse mineral pode ser encontrado em muitos alimentos, principalmente nas frutas, grãos e vegetais. Por esse motivo, é importante conhecer quais são os alimentos que possuem baixos níveis de potássio, para que possam ser consumidos com moderação no dia a dia, e quais são os que possuem níveis médios ou altos desse mineral. Além disso, existem algumas estratégias que podem ser aplicadas para diminuir a quantidade de potássio no alimento, como retirar as cascas, deixar de molho ou cozinhar ele em bastante água, por exemplo. A quantidade de potássio a ser ingerida por dia deve ser determinado pelo nutricionista, pois depende não só da doença que a pessoa possui, mas também da concentração de potássio verificada circulante no sangue, que é verificada por meio de exames de sangue. Dicas para diminuir o potássio dos alimentos. Para diminuir o teor de potássio dos grãos, frutas e vegetais, uma dica é descascá-los e cortar em cubos antes de serem cozidos. Em seguida, devem ser colocadas de molho durante cerca de 2 horas. Quando for cozinhar, colocar bastante água, mas sem sal. Além disso, a água deverá ser trocada e descartada quando os grãos e vegetais estiverem cozidos pela metade, já que nesta água pode ser encontrada mais da metade do potássio que havia nos alimentos. Outras dicas que podem ser seguidas são 2 pontos: evitar o uso de salmate ou diete, já que são compostos por 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Diminuir o consumo de chá preto e chá mate, pois possuem elevado teor de potássio. Evitar o consumo de alimentos integrais. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, uma vez que grandes quantidades podem reduzir a quantidade de potássio excretado na urina, sendo verificada, portanto, maior quantidade no sangue. Comer apenas 2 porções de frutas por dia, de preferência cozidas e sem casca. Evitar cozinhar os legumes em panela de pressão, no vapor ou no micro-ondas. Também é importante lembrar que pacientes que urinam NORMALMNT devem ingerir pelo menos 1,5 litros de água, para ajudar os rins a eliminarem o excesso de potássio. No caso dos pacientes cuja urina está sendo produzida em menor quantidade, o consumo de líquidos deve ser orientado pelo nefrologista ou nutricionista. Quais são os alimentos ricos em POTASSIO para o controle de potássio? É importante conhecer quais são os alimentos com alto, médio e baixo teor de potássio.
como é mostrado na tabela a seguir. Alimentos alto maior que 250 mg barra porção moderado 150 a 250 mg barra porção baixo menor que 150 mg barra porção vegetais e tubérculos beterraba 1/2 xícara suco de tomate 1 copo molho de tomate pronto 1/2 xícara batata cozida com casca 1 unidade purê de batata 1/2 xícara batata doce 100 gramas parêntese fechado ervilhas cozidas 1/4 de xícara aipo cozido 1/2 xícara abobrinha 100 gramas couve de Bruxelas cozidas 1/2 xícara acelga cozida 45 gramas brócolis 100 gramas parêntese fechado feijão verde 40 gramas, cenoura crua, 1/2 unidade, berinjela, 1/2 xícara, alface, 1 xícara, pimentão 100 gramas, espinafres cozidos, 1/2 xícara, cebola, 50 gramas, pepino, 100 gramas parêntese fechado frutas e frutos secos ameixa seca, 5 unidades, abacate, 1/2 unidade, banana, 1 unidade, melão, 1 xícara, uvas passas, 1/4 de xícara, kiwi, 1 unidade, mamão, 1 xícara, suco de laranja, 1 copo, abóbora, 1/2 xícara, suco de ameixa, 1/2 xícara, suco de cenoura, 1/2 xícara, manga, 1 unidade média parêntese fechado amêndoas, 20 gramas, nozes, 30 gramas, avelãs, 34 gramas, caju, 32 gramas, goiaba, 1 unidade, castanha do Pará, 35 gramas, castanha de caju, 36 gramas, coco seco UFRESCO, 1/4 de xícara, mora, 1/2 xícara, suco de abacaxi, 1/2 copo, melancia, 1 xícara, pêssego, 1 unidade, tomate fresco cortado, 1/2 xícara, pera, 1 unidade, uvas, 100 gramas, suco de maçã, 150 ml, cerejas, 75 gramas, laranja, 1 unidade, suco de uva, 1/2 xícara parêntese fechado pistache, 1/2 xícara, morangos, 1/2 xícara, abacaxi, 2 rodelas finas, maçã, 1 média parêntese fechado grãos, sementes e cereais sementes de abóbora, 1/4 de xícara, grão de bico, 1 xícara, feijão branco, 100 gramas, feijão preto, 1/2 taça, feijão vermelho, 1/2 xícara, lentilha cozida, 1/2 xícara parêntese fechado, sementes de girassol, 1/4 de xícara parêntese fechado, farinha de aveia cozida, 1/2 xícara, germe de trigo, 1 colher de sobremesa, arroz cozido, 100 gramas, macarrão cozido, 100 gramas, pão branco, 30 mg parêntese fechado outros frutos do março, percados cozidos e cozidos em geral, 100 gramas, iogurte, 1 xícara, leite, 1 xícara parêntese fechado levedura de cerveja, 1 colher de sobremesa, chocolate, 30 gramas, tofu, 1/2 xícara parêntese fechado margarina, 1 colher de sopa, azeite de oliva, 1 colher de sopa, queijo cottage, 1/2 xícara, manteiga, 1 colher de sopa. A quantidade de potássio que pode ser consumida por dia e a quantidade de potássio que pode ser ingerida por dia depende da doença que a pessoa possui, devendo ser estabelecido por um nutricionista clínico. No entanto, de forma geral, as quantidades de acordo com a doença são 2 pontos. Insuficiência renal aguda varia entre 1.170 e 1.950 mg/dia, ou de acordo com as perdas. Doença renal crônica pode variar entre 1.562 e 1.730 mg/dia. Hemodiálise 2.340 a 3.510 mg/dia. Diálise peritoneal 2.730 a 3.900 mg/dia. Outras doenças
entre 1.000 e 2.000 mg/dia. Em uma dieta normal, cerca de 150 gramas de carne e um copo de leite possuem mais ou menos 1.063 mg desse mineral. Veja a quantidade de potássio nos alimentos. Como fazer uma alimentação baixa em POTA_SIO. Veja a seguir um exemplo de cardápio de 3 dias com quantidade aproximada de 2.000 mg de potássio. Esse cardápio foi calculado sem aplicar a técnica de cozimento duplo, sendo importante recordar as dicas anteriormente mencionadas, para diminuir a concentração de potássio presente nos alimentos. Refeições principais: dia 1, dia 2, dia 3. Café da manhã: 1 xícara de café com 2 xícara de leite mais 1 fatias de pão branco e 2 fatias de queijo 1/2 copo de suco de massa mais 2 ovos mexidos mais 1 fatia de pão torrado 1 xícara de café com 2 xícara de leite mais 3 torradas com 2 colheres de queijo cottage. Lanche da manhã: 1 pera acento agudo DA 20 gramas de acento circunflexo NDOAS 1/2 xícara de morangos CORTADOSALMOC cedilha 120 gramas de salmão mais 1 xícara de arroz cozido mais salada de alface, tomate e cenoura mais 1 colher de chá de azeite 100 gramas de carne de vaca mais 1/2 xícara de brócolis temperado com 1 colher de chá de azeite 120 gramas de peito de frango sem pele mais 1 xícara de macarrão cozido com 1 colheres de molho de tomate natural com orégano. Lanche da TARDE: 2 torradas com 2 colheres de MANTIG 2 fatias finas de ABACAX e 1 pacote de bolacha MARIAJANTAR 120 gramas de peito de frango cortado em tiras salteado com azeite de oliva mais 1 xícara de vegetais, abobrinha, cenoura, berinjela e cebola, mais 50 gramas de batata cortada em cubos, salada de alface, tomate e cebola com 90 gramas de peru cortado em tiras mais 1 colher de chá de azeite de oliva 100 gramas de salmão mais 1/2 xícara de aspargos com 1 colher de azeite de oliva mais 1 batata média cozida. Total de POTA acento agudo CSIO 1932 mg 1983 mg 1881 mg. As porções dos alimentos apresentados na tabela acima variam de acordo com a idade, sexo, atividade física e se a pessoa possui alguma doença associada, ou não. Por isso, o ideal é que o nutricionista seja consultado, para que seja feita uma avaliação completa e seja elaborado um plano nutricional adaptado às suas necessidades. Os níveis elevados de potássio no sangue podem causar palpitações cardíacas, náuseas, vômitos e infarto, devendo ser tratado com alterações na alimentação, quando necessário, com o uso de medicamentos recomendados pelo médico. Entenda o que pode acontecer se o potássio no sangue estiver alterado.